Atenção! Independentemente da rivalidade, da brincadeira, da zoação, eu, Thiago, do canal Vasco em Família, quero aqui prestar a minha homenagem. Parabéns, torcedores do Fluminense, pelo título conquistado na Copa do Mundo de Clubes. 0-0 com todo o poderoso Borussia. Ah, Thiagão, você é carente. Eu tô vendo. Ah, a torcida do Vasco é carente. Eu tô vendo. Vamos repercutir isso aqui um pouquinho? Porque assim, família, eu não tô aguentando. Nossa, é a partida que vai entrar pra história. E não sei o quê. A mídia, cadê a diferença? Gente do céu, que carência é essa? Meu Deus do céu. Calma, gente, calma. Ai, 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 ai. Mas, família vascaína, tem muita resenha nesse vídeo. Rapidamente, eu gostaria de começar dessa forma aqui, ó. Tá na tela pra vocês. Desculpa, tá? Mas é assim, olha só. Jogo duro de Jorge Salgado pode atrapalhar a recuperação judicial do Vasco. O ex-presidente Jorge Salgado não pretende abrir mão dos 23 milhões que tem a receber do Vasco e sinaliza que fará jogo duro para dificultar a recuperação judicial no tribunal, gerando tensão no processo de reestruturação financeira do clube. Assim, eu não tenho nada para falar sobre esses 23 milhões. Ele tem que correr atrás, é um direito dele. Mas esse cidadão, que sim, tem torcedor do Vasco que fala que o Pedrinho é pior que ele. Claro, não estou defendendo o Pedrinho aqui nesse momento, não. Qualquer um que passou pelo Vasco ou vai passar pelo Vasco não vai ter comparação nenhuma. Esse aqui é o pior da história do Vasco. Ele permaneceu na Série B e vendeu o Vasco para uma empresa falida. Falida. Então assim, sabe? Ele corre atrás dos 23, não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso. Vendeu o Vasco para uma empresa que aumentou a dívida do clube. Aumentou a dívida do clube e beleza, show de bola, fica por isso mesmo. Porque assim, família, não entra na minha cabeça e depois tem gente que fica reclamando aqui comigo que eu falo do chiliquento. Mas sabe por que eu falo do chiliquento? Porque o chiliquento ajudou muito aqui esse cidadão. Porque não entra na minha cabeça, cara, uma coisa dessa, uma empresa que entrou no Vasco, eu sei que estava ali operando já em 2022, pelo empréstimo que fez, 70 milhões, já estava operando ali e tal, mas assume de fato em 2023, certo? Família, a empresa ficou 1 ano e meio no Vasco, isso é constrangedor. Tu entende a loucura disso? 1 ano e meio a empresa já estava quebrada, que loucura é essa? Tu tem noção de uma coisa dessa? 1 ano e meio a empresa já estava quebrada, que loucura é essa? E esse cidadão escolheu essa empresa. Eu não sei se de fato houve uma proposta, houve um interesse do Grupo City, o lance. Tava até vendo uma página que repercutiu isso uns dias atrás, aí até mandei para um amigo, fui mal criado com ele em relação a isso, e até entendo que à época, a galera usava um argumento que era o seguinte: poxa, vender pro Grupo City também, que nada, pô, só o Manchester City que consegue ali um destaque e tudo mais, os outros clubes não tem nada, não sei o que, não conquista nada. Não, beleza, um argumento até interessante, mas desculpa, mas entre vender para uma empresa falida e para o Grupo City, porra, 1 ano e meio, família. Aí o chiliquento ficava lá no canal dele. Eu tenho certeza absoluta que se os americanos entrarem no Vasco, o Vasco vai montar uma seleção. Uma seleção. Fonte do chiliquento. Salgado e Osório. Tu entende a loucura que é o Vasco? Ontem a gente comentou um pouco sobre isso, o Thiago Leifert desabafando aqui sobre o São Paulo, que deve 1 bilhão, Só que o São Paulo não virou uma SAF. Não teve dinheiro novo entrando no clube. O Vasco virou uma SAF. E mesmo assim conseguiu aumentar essa dívida. E o cara quer atrapalhar aqui cobrando 23 milhões do Vasco. Tá no seu direito. Mas olha, é muito castigo, é revoltante. Seguindo aqui, família, rapidamente para destacar que o Admar Lopes acaba de ser apresentado no nosso vídeo da tarde ou da noite. A gente vai destacar aqui a apresentação, trazendo algumas respostas do nosso novo executivo de futebol. Mas, família, nesse vídeo vamos falar um pouco aqui sobre o Léo Jardim. Parece que a coisa está caminhando, segundo uma informação do GE. Falar um pouco mais aqui também sobre o atacante Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel. Segundo o jornalista André Hernan, o Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo jogador. E agora há pouco também surgiu uma informação sobre o atacante Brenner, que o Fernando Diniz trabalhou com ele no Fluminense, no São Paulo, tem o mesmo empresário do Fernando Diniz. E eu fui pesquisar aqui um pouco mais
sobre esse jogador, e ele tem uma consideração enorme pelo Fernando Diniz. Eu não sei se isso vai pesar. Claro que envolve uma questão financeira, tudo mais, mas ele tem uma consideração pelo Fernando Diniz, porque chegou um momento na carreira dele ali, bem no início mesmo, que ele pensou até em parar, né? E o Fernando Diniz conseguiu recuperar o futebol dele no São Paulo. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente comentar um pouco sobre esse título, né, do Fluminense. Conquistou agora há pouco, no dia de ontem, empatando com o todo-poderoso Borussia. Então eu quero trazer aqui a visão do torcedor, né, do André, do Sentimento Tricolor, do Denilson, representando a mídia, e dos torcedores do Borussia. Olha só, rapidinho. Eu acompanho o Fluminense em estádio há 35 anos. Esse jogo aí entra no top 5 das melhores partidas que eu já vi o Fluminense fazer na minha vida. Até porque o adversário não era qualquer um. Muito orgulhoso do que o Fluminense fez. Muita gente acabou que achava que a invencibilidade do futebol sul-americano ia cair com o Fluminense hoje, né? Aqui não, amigo. Aqui é o Fluminense Futebol Clube. Rapaz, o Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund. Fez uma grande partida, infelizmente não conseguiu vencer, mas os jornais europeus elogiando demais a atuação do Fluminense. O Fluminense dominou a partida completa, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, teria vencido por 3-0. Foi muito superior ao Fluminense na partida. O que a gente falava, né, de distância de futebol europeu para o futebol brasileiro, nessa primeira rodada caiu por terra, porque os brasileiros fizeram frente com as principais equipes do futebol europeu. Point of view is very important. You know, you can earn a lot of money, but from the sports point of view, not so interesting. Because there are several teams, they are not so important in the world, not so successful. For Borussia, for our team, it's very important, but the tournament is not so important for us. Why? We think it's just to make money. Sendo bem sincero com vocês, que inveja. Tá doendo aqui. Que inveja desse título do Fluminense. Não, família, de forma nenhuma. Eu tô aqui falando mal da competição. Poxa, tá show de bola. Gostaria de ver, sim, o Vasco disputando ela, jogando aí contra o Chelsea, contra o Borussia. Poxa, show de bola. Eu não vou ser hipócrita aqui, né, sabe, de falar mal da competição. Tá show, tá tudo maneiro pra caramba. A questão da torcida que eu vejo muita gente, né, comentar. Ô, família, não é todo mundo que tá com papel colorido não, cara. Não é essa facilidade toda não. Eu vejo aí a galera falar, ai, tá vendo, tá sem torcida. Aqui, pelo amor de Deus, a gente tem que entender isso também. O papel colorido hoje tá difícil. Então nem vou tocar nessa questão de torcida, tudo mais. Falando da competição, gente, o que eu tô vendo, uma galera exaltar, né, a partida do Fluminense. Show de bola, jogou bem. Agora, o Fluminense produziu ali tudo que sabe, jogou no máximo. E você acha que o Borussia jogou tudo isso? Família do céu, eu entendo um torcedor do Fluminense falar alguma coisa nesse sentido, porque aí esquece qualquer análise de futebol, parte tática, intensidade, parte física, final da temporada, né, o tesão dos jogadores de disputar essa competição, todo mundo ali com cara de, né, porque gostariam de estar de férias, a realidade é essa. Então você pega ali o comentário do torcedor do Borussia dizendo, vale pelo dinheiro, mas a competição em si, né, é porque basicamente é uma pré-temporada, sei lá, a Florida Cup, pra essa galera. Então assim, calma, baixa a bola, é muita carência. Olhando pro time do Borussia no jogo de ontem, família vascaína, eu tava até comentando isso com um amigo, tecnicamente falando, claro que você é um time superior, não é o dia, a coisa não acontece, jogadores errando bastante, o outro time bem confiante e tal. Então você pode ter um dia ruim, tecnicamente falando. O que não pode é um time sem a bola não conseguir jogar. Então você pega, né, um Borussia ou qualquer outro time jogando lá fora, no meio da temporada, que seja nessas grandes competições, cara, você vai ver uma marcação-pressão forte. Em nenhum momento da partida o Borussia pressionou o Fluminense, diferente do Fluminense, jogando em alta intensidade, dificultando em vários momentos a saída do Borussia, pressionando o goleiro horroroso deles. Agora, em algum momento você viu o Borussia fazer isso com o Fluminense? Não, final de temporada, né, entendendo que é uma competição que não é tão legal, sabe? Pelo amor de Deus, cara, que é isso? Os torcedores do Fluminense eu até entendo, beleza, vão querer exaltar isso aí e tal. Agora a mídia, e assim, cara, a galera, né, meio que faz um romantismo. A Europa é melhor que o futebol brasileiro. Sabe por que é melhor que o futebol brasileiro, o sul-americano? Porque tem mais papel, gente! Isso é claro! Poxa, você imagina os jogadores que jogam na Europa aqui no futebol brasileiro? Seria uma liga muito forte.
A diferença é essa. Eles têm dinheiro. Por exemplo, aqui na Libertadores, os últimos campeões saem aqui do Brasil, porque tem mais investimento que na Argentina, que no Paraguai, que na Venezuela, na Bolívia, no Chile. Só tá batendo campeão brasileiro, pô. É simples assim, cara. Mais dinheiro, mais recurso, mais talento. Ah, mas os treinadores são... Não são, não. É porque lá tem mais talento, tem mais recurso. Pega um Zé Gabriel da vida, um Ribamar da vida, um Neto Borges da vida, o Scudery, dá na mão lá do Guardiola, do Luiz Henrique. Oxe, gente, pelo amor de Deus, cara. Tem cada coisa. Quem sou eu? Mas, pô, é muita carência, família. Desculpa, tá? Esse desabafo aqui, muita carência. Ah, o torcedor do Vasco tá carente. Tá. Mas, pô, pelo jeito vocês também tem que normalizar isso aí, cara. Claramente os caras não jogaram com vontade. Nem a palavra certa aqui, nem o pensamento correto. Não jogaram com falta de vontade, mas sem intensidade nenhuma. Cara, muito claro. Pega uma partida do Borussia jogando lá Campeonato Alemão, Liga dos Campeões, e o Borussia sem a bola. É isso que eu tô falando, sem a bola. Vê o Borussia assim, o comportamento do time sem a bola. Porque com a bola que eu tô falando, pode ser um dia ruim. E o Fluminense conseguiu, né, jogar melhor e, né, teve mais chance, então conseguiu se impor em cima do Borussia. Agora, sem a bola, em nenhum momento do jogo você conseguir pressionar o adversário, poxa, tem uma mensagem nisso tudo. Tem uma mensagem nisso tudo. Família, vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre a situação, né, do Léo Jardim, tá na tela pra vocês, ó. É o GE, informação do GE. Avançou. O Vasco fez uma nova oferta para o staff de Léo Jardim e avançou nas conversas pela renovação do goleiro. Pedrinho e Amodeu, cara, eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, cara. Amodeu se encontraram nos últimos dias com o staff do goleiro em São Paulo e avançaram na negociação pela renovação. O clube carioca se aproximou dos valores pedidos pelo staff do jogador depois de uma conversa do presidente e do CEO do clube com o staff do goleiro do Vasco. A reunião com o empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sports, aconteceu em São Paulo, no dia do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira. Poxa, se nem vamos estender muito aqui nesse assunto, família, porque, nossa senhora, já falamos bastante, né, do Léo Jardim. Eu entendo, né, que o CEO do Vasco e o Pedrinho vão chegar até o limite para a permanência do Léo Jardim, mas que isso não prejudique o andamento, né, do clube. Então eu vou aguardar. Eu espero que ele fique, tá? Espero que ele fique, mas acho que o empresário do jogador, esse Pitombeira que seja, levou muito mal toda essa negociação, toda essa situação. Eu tenho certeza que vai chegar um ou outro torcedor, fica nada, vaza agora, né? Fez um furdunço, agora vaza. Né? Muita gente pode falar assim, nesse sentido. Eu não, eu torço pela permanência do Léo Jardim, porque acho que é difícil você encontrar, né, um bom goleiro. Não, você vai encontrar goleiros com talento e tudo mais, mas tem essa questão de confiança, de, né, você estar adaptado ao clube, confiança da torcida. Né? O Léo Jardim falha, e vai falhar, que isso é normal na profissão de goleiro, né? Convive ali com o erro, e ele não vai sentir esse erro, porque tem moral. Agora até, né, com essa bagunça toda, uma pressão a mais ali em cima dele. Mas é um cara que, poxa, pode vir a falhar e a torcida segurar, porque a gente sabe que é um cara que já contribuiu demais com o Vasco. Então, o novo goleiro tem que passar por esse processo todo, e novamente, tudo mais que o Léo Jardim passou. Então, eu entendo que a permanência dele é fundamental para o Vasco continuar nesse processo de evolução, né, continuar tentando qualificar o time, você já tem ali um bom goleiro. Eu penso dessa forma. Então, quero sim a permanência do Léo Jardim. Então, vamos aguardar como é que vai ficar essa situação, família. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre mercado da bola e destacar mais uma vez, né, o atacante Biel, tá na tela para vocês. Vasco faz proposta por Biel do Sporting, mas enfrenta concorrência, né? O Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo também estão tentando a contratação desse atacante. Eu falei com vocês, né, no nosso vídeo de ontem que eu ia comentar um pouco mais sobre esse atleta. Tá aí, ó, 24 anos, 1,70 m, gosta de jogar mais pela ponta esquerda. Clubes na carreira: Fluminense, Grêmio, Bahia e agora atualmente no Sporting. Tá aqui também, ó, contrato até 30/6/2029. Pé direito, como eu disse, ponta esquerda, pé direito. É isso, tá aí Gabriel Teixeira. O que a gente pode falar desse jogador, família? Que não vem jogando, a realidade é essa. Tá aqui, né, que nessa temporada ele atuou somente em 10 partidas. Né? Eu tava pesquisando também, assim, opiniões de torcedores, né, do Sporting e também torcedores do Bahia em relação a esse jogador. A galera lá, né, do Sporting dizendo que é um jogador que tem talento, que tem recurso, mas que se machuca muito e não consegue retornar bem depois de uma lesão. Então teve poucas oportunidades por lá. Os torcedores do Bahia
que eles comentaram é basicamente o que eu lembro, né, do Biel, do Gabriel Teixeira. É um jogador de muita velocidade, eu acho que é um jogador que o Vasco precisa nesse momento. Na minha opinião, não chega para ser titular, ele não chega, mas chega como opção. Por exemplo, nesse jogo contra o Independente Del Valle, sei lá, seria um bom nome para você jogar ali com ele, para ser a sua válvula de escape, para puxar contra-ataque, para ajudar ali o Piton, né, pelo lado do campo, né, ajudar a marcar lateral, porque vai ser um time que tem, né, o Del Valle tem muita força física e na altitude, né, a gente precisa ser um pouco mais físico, na minha opinião. Acho difícil até o Diniz optar por esse estilo de jogo. Ele vai com o que ele entende, né, personalidade, o time que ele trabalha, e assim, se o Vasco conseguir ficar com a bola, ser efetivo, vai conseguir o resultado lá. Mas entendo, na minha opinião, que o Vasco, né, deve colocar em campo um time mais físico. E o Gabriel Teixeira poderia ser um nome importante em relação a isso, família vascaína. Então, assim, um jogador que, olha, tem 99 partidas pelo Bahia, 66 jogos pela Série A, fez 17 gols jogando pelo Bahia, passou pelo Fluminense, 47 partidas, no Grêmio também 33 jogos. Então, assim, como eu disse, na minha opinião, não é um jogador que chega para ser titular, de forma nenhuma. Posso te dar aqui um exemplo, que eu vejo assim, o Biel, eu acho que é um jogador parecido com o Gabriel Peck, com algumas diferenças. Eu acho que o Gabriel Teixeira, ele é melhor no 1 contra 1, na questão do drible, né, de você assim estar na frente do marcador e conseguir limpar, ou na condução da bola, driblar 1, 2, eu acho que ele é melhor que o Peck nesse sentido. Então já acho o Peck um cara mais físico, nessa questão de ser um jogador mais tático, né, em relação a ajudar sistema tático, a fase defensiva. Prefiro o Peck nesse sentido, e acho que os dois têm a mesma dificuldade, que é no último passe e na finalização. Tanto que nos comentários dos torcedores do Bahia é muito nesse sentido. Jogador habilidoso, né, rápido, mas tem muita dificuldade na finalização. Uma parada lá que eles estavam comentando também é que ele, às vezes, né, de grupo, não gosta de ser substituído, reclama, mas aí com o Fernando Diniz eu acho que isso não vai ser, né, um problema, não. Assim, família, minha opinião, gostaria de ver o Vasco. Na minha opinião, é um jogador para compor elenco, não chega para ser titular. Nesse momento eu não vejo ele ganhando a vaga do Nuno, por exemplo, ou propriamente do Ryan. E um outro nome, agora há pouco, família, de agora há pouco, informação do canal Na Torcida Vascaínos, eu acho, né, bem possível sim, porque, como eu disse, é um atleta que não vem jogando na Itália, não tá conseguindo atuar, não tem problema de lesão, tava vendo aqui nada, ele só não joga. Quando ele vai pro banco, não entra e, às vezes, fica fora dos relacionados pra partida. Então, não tem problema nenhum físico, pelo menos é o que tá ali na Transmarket. Então tá aí, ó. Pedido do Fernando Diniz, vamos lá. O canal Na Torcida Vascaínos apurou que o técnico Fernando Diniz manifestou interesse na contratação do atacante Brenner, atualmente na Udinese da Itália. O jogador trabalhou com o Diniz nas passagens pelo São Paulo e pelo Fluminense e tem o aval do treinador para reforçar o setor ofensivo do Vasco da Gama. Apesar de estar com pouco espaço na equipe italiana, a negociação encontra obstáculos. A Udinese investiu 10 milhões de euros na contratação do atleta e até o momento não tem sinalizado abertura para a liberação facilitada, seja por empréstimo ou venda com valores reduzidos. Do ponto de vista financeiro, o salário de Brenner é estimado em cerca de 500 mil por mês, estaria dentro do planejamento do Vasco para reforços na temporada. Além disso, o jogador é representado pelo empresário Giuliano Bertolucci, figura influente no mercado internacional e com histórico de intermediações com clubes brasileiros, o que poderia favorecer a negociação. Até aí eu acho que é uma possibilidade, né, família? Ter ali o poder de convencimento, né, com o clube italiano. Tá aqui, não tá jogando, vocês têm um ativo, lá ele vai valorizar, porque é um treinador que, né, conseguiu tirar um algo a mais do Brenner no São Paulo e tudo mais. Isso pode acontecer. Falando aqui, né, do jogador, tá na tela para vocês, como eu disse, não vem jogando nessa temporada, fez 9 jogos pela Udinese, 1 gol e 2 assistências, jogando bem pouco. Passou pelo Fluminense, revelado no São Paulo, passou pelo Fluminense, jogou no Cincinnati, né, Cincinnati é o time do Orediano, né, e daquele grande atacante lá, o Sebastião Ferreira. E atualmente na Udinese, vamos lá. Jogador de 25 anos, novo, né, 1,75 m, pé direito, centroavante, tem contrato com a Udinese até 30 de junho de 2028. Posição, família, pode jogar de centroavante, segundo atacante e ponta esquerda. Na verdade, assim, eu lembro do Brenner jogando assim, dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, não está atuando, né? Essa tarja vermelha aí é que ele não foi relacionado e a amarelinha ali é porque ele não foi utilizado quando foi para o jogo. Vamos lá, ó. 73 partidas pelo São Paulo,
73 pelo Cincinnati, jogou 19 jogos na Udinese e também jogou 6 jogos pelo Fluminense. Então tá aqui a posição dele, né, que ele mais atuou por esses clubes, como segundo atacante e ponta esquerda um pouco mais, né, e como centroavante também. E aí, família, assim, até peguei aqui, eu tava pesquisando, né, a escalação do São Paulo na época do Fernando Diniz, que o Brenner estava por lá. E era assim, né, que o São Paulo jogava, com o Brenner e com o Luciano. Foi assim que o São Paulo conseguiu, né, brigar pelo título e tudo mais. Então eu entendo que é um jogador para ser um segundo atacante, um centroavante. Eu não sei se, eu não lembro, tá? Se o Brenner tem essa qualidade e essa condição física para jogar pelos lados. Eu sempre, assim, eu lembro do Brenner jogando mais próximo da área, no São Paulo. E aí foi onde ele conseguiu realmente se destacar. Foi isso, eu estava pesquisando aqui, que ele, quando ele vai para o Fluminense, é a pedido do Fernando Diniz, e aí não consegue jogar, acho que o Diniz sai, né, vai para o São Paulo, e o São Paulo, antes disso, antes da chegada do Diniz, pede o retorno dele, mas o Brenner me parece que ia ter que jogar a Copa São Paulo, e ele não aceita. E a partir desse momento aí, ele até pensou, segundo aqui a matéria, né, vou desistir, não sei o que, né, para mim, pá, Fernando Diniz chega, né, chama ele de volta pro profissional do São Paulo, e aí ele consegue vingar, e é vendido, e tudo mais. Vamos aguardar, né, família vascaína. Esses dois jogadores, tanto o Gabriel Teixeira quanto o Brenner, são dois jogadores, na minha opinião, que não chegam com, se chegarem, é claro, com status de titular, tá? Para compor o elenco. Assim, eu entendo que são boas opções, tá? São boas opções. Mas eu ainda gosto mais por exemplo, do Vitor Sá, apesar da idade, tá? É um pouco mais velho do que o Gabriel Teixeira, do que o Biel, mas eu prefiro o Vitor Sá do que o Gabriel Teixeira. E aí, para a posição de centroavante, que eu acho que o Brenner pode quebrar esse galho, já é uma dinâmica diferente, né? É aquilo que a gente fala. Já é um jogador que vai associar melhor com os companheiros ali na frente, mas não vai entregar essa presença diária que o Verratti tem, bola aérea e tudo mais. É assim que eu vejo. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.